Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva, trazendo para você uma palavra de esperança nesta manhã de quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, feliz porque Jesus tem estado conosco, Ele promete não nos abandonar, não nos desamparar, por isso nós continuamos firmados nele, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para todos sempre. Quero louvar a Deus por você que está entrando agora, participando da nossa live. Desde já eu peço a você que esteja compartilhando. Peço também a você que pegue sua Bíblia, que você possa ter esses momentos preciosos na presença do Senhor nessa manhã de quinta-feira. Um dia bem gostoso, né? Está um friozinho bom. E eu creio assim que a presença de Deus vai trazer sobre nós graça, refrigério, vai trazer sobre nós mais alegria, apesar de todas as dificuldades que a vida tem proporcionado nesse tempo de pandemia, mas nós não podemos deixar de nos alegrar no Senhor, pois Ele é a razão da nossa esperança. Hoje estaremos meditando em Isaías 54, do versículo 1 ao verso 5, eu quero convidar você desde já a pegar a sua Bíblia aí, e eu quero estar orando com você, depois da leitura desse texto, e trazendo uma palavra de esperança nessa manhã para a tua vida. Compartilhe, convide outras pessoas para estar conosco nessa live, tá certo? Em nome de Jesus, vamos ter uma palavra de oração, depois nós estaremos lendo a Bíblia. Deus, obrigado por mais uma noite que o Senhor nos concede. Obrigado pelo Espírito Santo que revela-nos a Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina, pelo Teu Espírito Santo que nos guia. Nessa manhã de quinta-feira, queremos também Te agradecer pela noite que o Senhor nos deu, pelo descanso, pela saúde, pela vida, pela oportunidade que temos nesse novo dia de honrar o Teu nome, Te bendizer e exaltar e fazer conhecidos os Teus feitos maravilhosos. Pedimos que o Teu Espírito Santo nesta manhã nos use e que aqueles que estão conosco e aqueles que ainda irão estar assistindo, ó Deus, este vídeo, possa ser impactado e ricamente abençoado pela palavra de esperança trazido, ó Deus eterno, nesta manhã. Nós te pedimos no nome de Jesus. Salve, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e dá poder para caminhar diante de Ti, dando bom testemunho. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Ilumina nossos pensamentos, traga-nos à memória aquilo que pode nos dar esperança e nos ajude a revelar a razão dessa esperança, que é Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, te agradecemos. Amém. Bem, queridos, hoje nós queremos ler Isaías 54, versículo de 1 ao 5, que diz assim, tem por epígrafe o futuro glorioso de Sião. Diz assim o texto: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto, e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da cansada ou da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor.
Ele é aclamado, ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Vamos, queridos, meditar um pouco sobre esse texto, e eu quero trazer como tema virando o jogo. E dentro desse tema eu gostaria de iniciar fazendo aqui algumas perguntas para vocês, que vai nos ajudar a elucidar a mensagem que nós queremos trazer aqui para você nessa manhã. Como é que está a sua vida? Como está a sua situação hoje? O que você gostaria que mudasse? Como nós falamos, o tema da nossa mensagem é virando o jogo. Essa expressão, ela revela uma situação de um jogo de futebol, onde minutos finais da partida, o time ele está perdendo o campeonato nas finais, né, por 1-0, e de repente, depois dos 45 minutos, no acréscimo, o time termina virando o jogo. Aconteceu na decisão do ano passado entre o Flamengo e o River Plate. Enquanto o time dominava e o Flamengo está considerado perdido, o treinador adversário fez uma mudança e o time do Flamengo terminou crescendo por causa de uma mudança errada, e em poucos minutos, máximo 2-3 minutos, o Flamengo vira o jogo e é campeão da Copa Libertadores da América. Feliz para aqueles que são flamenguistas como eu, e trouxe assim uma grande alegria. Talvez você nesse momento esteja precisando de uma virada de jogo na sua vida relacional, esposa, namorado, noiva, na sua vida financeira, na sua vida ministerial. Em alguma área da sua vida, você precisa virar o jogo, e você talvez já esteja vivendo nos acréscimos, já esteja sem tempo para isso acontecer, né? Precisa ganhar para poder arcar com os compromissos que foram então estabelecidos, né? E a pergunta é: o que é que esse texto tem a ver, esse texto que a gente realmente acabou de ler, queridos? Tem a ver porque as dificuldades e lutas muitas vezes nos levam a perder o desencanto pela vida, e talvez nesse momento você seja essa pessoa que perdeu o desencanto pela vida por causa das circunstâncias adversas que você não consegue realmente superar, vencer, para trazer um pouco de paz, né, e descanso para a tua alma, né? E aí você perdeu as expectativas e perspectivas de um futuro melhor, de um futuro mais favorável, né? Então o texto que nós acabamos de ler descreve que o povo de Israel estava vivendo um momento também assim, queridos, né? Eles tinham perdido o encanto pela vida, né? Tinha perdido a visão de que dias melhores viriam, e o texto mostra porque eles eram servos de Deus e eles tinham sido tirados da sua terra, levados para o cativeiro babilônico. O império babilônico havia dominado todos os povos, e ainda que eles tivessem a promessa de Deus, mas num dado momento eles estavam sem ver
realmente saída, porque o império crescia cada vez mais e eles começavam a imaginar que não teria mais condições de virar o jogo, deles voltar para a sua terra natal, de reconstruir a sua nação. Então eles perderam a visão de ver dias melhores. Talvez você seja essa pessoa que tem perdido a visão de ver dias melhores e que você precisa de uma mudança significativa, uma virada de jogo no seu contexto de vida que você está realmente vivendo. Eu quero dizer que Deus é aquele que nos ajuda a virar o jogo, a mudar a história, restaurar o que nós perdemos e nos dar realmente dias, tempos de descanso. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos, além daquilo que nós então pedimos. E é isso que esse texto aqui nos mostra. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que ele nos mostra que quem tem Deus como Senhor é comparado a uma mulher estéril, a uma mulher que foi desamparada pelo seu marido, e numa cultura em que a fecundidade era algo de valor supremo, a vergonha daquela mulher era imensa, e Deus estava comparando Israel dessa forma, como aquele que havia sido desamparado, né? Que havia sido levado cativo, né? E aí aquela mulher desamparada, ela recebe aqui uma estranha ordem de alargar o espaço da sua tenda, né? Diante daquela situação de vergonha que era imensa, diante daquele quadro que era tão desfavorável, né? Como está escrito aqui, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegria, com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que o filho da casada, diz o Senhor. Então Deus traz uma palavra de encorajamento, e nessa palavra de encorajamento vem essa ordem estranha, né? Para alargar o espaço da tenda, aumentar o tamanho da casa, como se ela fosse ter filhos. O que é que nós aprendemos com essa ordem de Deus? Primeiro, essa ordem nos ensina a fé. Nos ensina que aqueles que servem a Deus muitas vezes têm momentos que está como aquela mulher desamparada e estéril, que não tem recursos e que é rejeitada, discriminada diante de uma sociedade onde valoriza a fecundidade, né? Como naquela época, ela recebe essa ordem estranha para largar a tenda. Em outras palavras, significa prepare o berço, né? Mas não só um, mas muitos berços, porque você vai ter muitos filhos. Como se eu sou estéril, né? Então, muitas vezes, nós, como servo de Deus, em determinadas situações da vida, a gente está assim, estéril, não está produzindo nada. A gente está vivendo como servo de Deus, mas vivendo sobre humilhação, sobre perseguição, angústia tem tomado conta do nosso coração, a nossa cabeça já não está mais funcionando bem, porque tudo que a gente tentou não prosperou, né? Às vezes isso acontece, às vezes a vida vai passando e aquela pessoa não encontrou um companheiro, uma companheira, alguém que pudesse constituir família com ela e desse a alegria, né, de ter realmente a mesma coisa que as demais pessoas têm, que é um casamento, né? Às vezes a solidão que lhe atinge e fica olhando para as outras pessoas. Então tem vezes que nós vivemos um deserto muito profundo e demorado.
Mas é preciso lembrar que o deserto não é lugar de sepultar sonhos, de sepultar crentes, de sepultar aqueles que creem no Senhor. Deserto é lugar de treinamento, deserto é lugar de experiência com Deus, deserto é lugar de milagre, deserto é lugar de dependência. Então, às vezes nós estamos assim, mas chega o momento que Deus, Ele vira o jogo. Ele vira o jogo para nós, e eu creio que esse é o teu momento. Se você ouvir bem a palavra de Deus, e o que Deus espera de mim e de você é fé, é que a gente acredite nele. O que é a fé, biblicamente falando? Certeza das coisas que não se vê e convicção daquilo que se espera. Porque o Deus em que nós servimos é aquele que chama à existência as coisas que não existem, as coisas que não são como se já fossem, porque é Ele que tem o poder de fazer ser. E nós precisamos crer nesse Deus que é poderoso, né? Então, o Senhor aqui mostra que é preciso realmente ter fé, queridos. E essa deve ser a postura daqueles que servem a Deus, queridos. Daqueles que querem uma mudança ou uma virada na sua vida, que desejam, que almejam isso. Fé, certo? E quem tem fé, ele é chamado também a ter algumas atitudes que vai levar ele a essa mudança de vida. E talvez você pergunte, que atitudes são essas, pastor? Biblicamente falando, no texto em que nós acabamos de ler, no versículo 5, a Bíblia diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, a primeira atitude que esse texto nos orienta a tomar para que a gente possa ter uma virada de jogo, uma virada na nossa vida, é manter a visão de quem Deus é. Você que se sente desamparado, mantenha a visão de quem Deus é. Deus é o teu amparo. É isso que ele está dizendo aqui para Israel. Ele faz aqui uma analogia em Israel como essa mulher que fora desamparada. Mas na realidade ela não estava sendo desamparada. Ela tinha alguém que era poderoso para fazer aquilo que nenhum marido humano podia fazer. Tem pessoas casadas que não produzem filhos porque um problema fisiológico a impede. E naquela época, principalmente, não havia uns recursos científicos avançados que levasse a descobrir a causa e procurar ali o remédio para trazer a cura, né? Naquela época não havia, apenas Deus. E aí o Senhor então mostra para Israel que ele precisava manter a visão de quem Deus era, ainda que estivesse se sentindo assim, desamparada e estéril, né? E quem era Deus para Israel? Aí o Senhor diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Preste bem atenção aqui nesse texto. Quando é que nós perdemos o desencanto pela vida? É quando a gente perde a visão de quem Deus é, queridos. A falta de visão de quem Deus é, muitas vezes nos leva ao desânimo no contexto de angústia, de adversidade, de problemas que nós enfrentamos. Nós precisamos sempre ter em mente quem realmente é o nosso Deus. E para nós sabermos quem é Deus, nós precisamos buscar na sua palavra e acreditar no que a palavra diz que Ele é. Em 3 atributos que eu gosto sempre de citar, que nos leva a ter uma confiança e uma dependência de Deus, né? O primeiro atributo é a sua onipotência. A Bíblia diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. Significa que não existe nada que Deus não possa realizar, fazer, né? Então esse é um atributo que a gente deve realmente ter sempre em mente para não perder o encanto pela vida
né, em determinadas situações que nos trazem dor, sofrimento, angústia e muitas vezes desesperança. É preciso manter a visão de quem Deus é. Não há impossível para Deus. Né? Lembra de Maria? Não tinha relação com homem algum e era noiva. E Deus diz: você vai ter um filho. E ela diz: como é que pode ser? Eu não tive relação com homem nenhum. E aí o anjo fala para ela, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Né? Porque para Deus nada é impossível. O Deus que você serve é o Deus que tem poder de fazer o impossível humano ser possível pelo poder divino. Entenda isso. Deus é onipotente, né? Outro atributo que eu gosto de usar, de pensar sempre, é na onisciência de Deus. Significa que em tempos de crises, de angústia, de dificuldade, de situação adversa, muitas vezes a gente pensa que Deus se esqueceu de nós. É assim que às vezes nós nos sentimos, mas é apenas um sentimento. A Bíblia diz, queridos, pode uma mulher esquecer do filho que amamenta, do filho das suas entranhas? Ainda assim, se esta vier se esquecer, eu jamais esquecerei de ti. O teu nome está gravado na palma das minhas mãos, diz a palavra do Senhor. Não há como Deus esquecer de mim e de você, ainda que pareça que nós estejamos realmente sido esquecido. Eu me lembro que antigamente as pessoas que tinham problemas de lapso de memória anotava na mão quando ia ao mercado, ia comprar alguma coisa. Por que anotava na mão? Porque, queridos, nós estamos sempre movimentando as mãos, não é? Aí está o problema do coronavírus, que a gente tem que estar sempre usando o álcool em gel, porque a gente está movimentando as mãos e sempre está tocando o rosto. Ontem mesmo tem uma coceira aqui no meu nariz, eu tive que tocar nele várias vezes na live. Então, quando a gente coloca a mão ali, nossas mãos estão sempre voltadas para os nossos olhos, e os olhos ativam a nossa memória. Aquilo que está na mão, a gente vai lembrar por quê. Então Deus diz que o meu e o seu nome está escrito na palma das suas mãos. Embora Deus não tenha mão, né, isso é um antropomorfismo, mas é uma forma de Deus revelar que não há esquecimento na sua memória daqueles que o amam, daqueles que Ele ama. Deus conhece você, Ele é onisciente, Ele sabe o que eu e você precisamos, né? Então, entenda isso. Deus, Ele lembra de nós, ok? Mantenha a visão de quem Deus é. Ele é onisciente, Ele conhece o meu e o seu problema, a minha e a sua dificuldade e a nossa necessidade. Não somente isso, Ele promete suprir. Por isso que Jesus Cristo disse: não andeis inquietos por coisa alguma. Está entendendo? O vosso Pai Celestial sabe do que você necessita, ok? O que o Senhor quer que a gente ore a Ele. Por quê? Por que eu tenho que orar se Ele já sabe? Porque Deus quer nos ouvir falar. Porque Deus quer comungar conosco, se relacionar conosco, e Ele quer que a gente converse com Ele, que a gente abra o coração com Ele, né? Você já passou momentos de dificuldades e que teve alguém que lhe deu um ouvido, e mesmo que aquela pessoa não pudesse lhe ajudar, mas só o fato daquela pessoa te dar ouvido e você desabafar, você já se sentiu melhor? Deus é assim, Ele quer que a gente converse com Ele. Mas só que Ele não é como essa pessoa que não pode ajudar, dá apenas o ouvido. Deus é um Deus que dá o ouvido, mas é um Deus que pode fazer, ok? Ele não esqueceu de mim nem de você. Ele quer que a gente continue orando. Há outro atributo que me leva a manter a visão focada em Deus e que me leva a aconselhar você, é o atributo da onipresença. A Bíblia diz que Deus não nos deixa só. O próprio Jesus Cristo diz: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, quando Ele está falando ali aos seus discípulos. Jesus subiu aos céus, mas Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que é Ele mesmo e Deus habitando dentro de nós. E ainda que nosso sentimento nos leva a nos sentir sozinho e desamparado,
Deus não nos abandona, Ele está ali conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, mantendo essa visão de quem Deus é, vai nos ajudar a ter uma virada na nossa vida, naquilo que nós precisamos. O Senhor estava dizendo para Israel, né? Porque o teu Criador é o teu marido, foi Deus quem nos criou, e como marido ele nos ampara, ele cuida. O marido é responsável pelo cuidado, pela proteção, pela provisão, no Antigo Testamento. E aqui, queridos, Deus está dizendo aqui para nós que Ele é o nosso Criador. Foi Ele quem nos fez, diz a palavra do Senhor. Nós acreditamos no criacionismo, porque não existe ciência que possa refutar essa verdade bíblica, por mais que se tente. Pode a falsa ciência ensinar aí nas escolas e nas universidades, como tem feito. Satanás tem dominado esse mundo para levar o homem a acreditar em mentira, mas a verdade é que tudo que existe demonstra que há um arquiteto, aquele que projetou, e não somente projetou, mas construiu todas as coisas, tá certo? E esse é Deus, esse é o Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo João, né? Tudo que foi feito, tudo que existe foi feito por Ele e por meio dele, e é para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Deus, Ele é o Deus que está conosco, onipresente, nada limita a presença de Deus. A Bíblia diz que a sua glória enche a terra e enche os céus. Isso nos leva a estar acreditando numa virada de jogo, numa mudança de situação, porque Deus, Ele é aquele que faz a promessa. Então é preciso manter a visão de quem Deus é, nosso Criador. E Ele diz, eu sou o teu marido, né? Então nesse texto a gente encontra essas imagens aqui de como Deus se relaciona conosco. Primeiro, Ele se relaciona com o seu povo como se fosse, ou com a sua igreja, como se fosse o seu marido. Mas não um marido infiel, mas um marido cuidadoso, um marido infalível, um marido perfeito, ok? Ele se relaciona também como Senhor dos Exércitos, indicando que nas lutas da vida, Deus peleja por nós, naquilo que nós não conseguimos vencer, o Senhor, nas batalhas que nós enfrentamos, nós devemos confiar no Senhor dos Exércitos, né? Ontem nós ouvimos uma mensagem abençoada na igreja por meio da nossa irmã Euda, quando ela falou ali da experiência de Josafá, né? Quando os assírios se levantaram contra Judá, e Josafá chegou para o Senhor em oração e ele disse, Senhor, nós não temos realmente força para ir contra essa multidão, lá no capítulo 20, verso 12, mas os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, ele sabia que nele não havia força, no seu povo não havia condição de ir contra aquela multidão, mas ele sabia em quem ele tinha crido, o Senhor dos Exércitos. E ele falava com Deus em oração, e enquanto ele falava, o Senhor lhe respondeu dizendo, nessa peleja não tens que pelejar, eu pelejarei por vós, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus é aquele que batalha as nossas guerras, que luta por nós, para nos dar a vitória. Que atitude Ele quer de nós? Que não tiremos os nossos olhos dele, que não percamos a fé, que olhamos para a grandeza dele, que tiremos os olhos do problema e olhamos para aquele que é maior do que todos os problemas que nós enfrentamos, né? Que possamos encontrar paz dentro de nós, que possamos encontrar contentamento nele e falar para a nossa alma, aquieta minha alma, o Senhor está trabalhando, o Senhor está batalhando, o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor é aquele que me ajuda e me faz prosperar. Ele
é o teu marido, tá? O Senhor falando ali para Israel, né? Ele é que é forte, e aquele que é forte está conosco, e ele nos ajuda a vencer e superar todo e qualquer obstáculo. A outra palavra que nós encontramos nesse texto é que, além dele ser o marido de Israel, além dele ser o Senhor dos exércitos, ele também é o Santo de Israel, né? E essa palavra aqui, santo, queridos, é sinônimo de alguém perfeito, perfeito para conquistar vitória, queridos, não de forma leviana, mas lutando com legalidade, queridos. Ele é o Deus que não muda o seu caráter, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, e ele também deseja que a gente não mude. Quando eu digo não favorável, é para o seu povo, não para Deus, porque ele mantém todas as coisas. Então Deus, ele é santo, e ele também exige atitude de santidade minha e sua, mesmo diante de circunstâncias adversas. Às vezes isso é um teste para mim e para você, né? Se vamos agir em santidade, de acordo com a vontade de Deus, em situações de extrema perseguição, de extrema luta, de extrema dificuldade, ou se a gente se revolta e passa a falar como a louca da mulher de Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre, abandona, ele não te quer, ele não liga para você. Essa é a palavra que muitas vezes Satanás lança na mente daqueles que estão passando por sofrimento. Questionamento: então por que eu estou fazendo isso? Eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade dele, e tudo isso tem me acontecido, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dificilmente a gente vai ver o bem que coopera nas situações adversas no momento em que nós estamos enfrentando. A gente só vai entender depois. É por isso que a gente precisa caminhar pela fé, acreditando no poder de Deus, na onisciência de Deus, na onipresença de Deus, e dependendo dele, ok? E agindo segundo a vontade dele, porque vai chegar o momento dele trazer essa mesma palavra que ele trouxe para Israel, dizendo: cante alegremente, ó estéril, cante alegremente, ó estéril. Ele está dizendo: olha, celebre. Está difícil, cante louvores. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Louvaram ao Senhor, bendizeram, depois de tanto sofrimento, de prisão, de açoites, ensanguentados, acorrentados numa prisão escura ali em Filipos, no capítulo 16 de Atos, mas ele está ali louvando ao Senhor. De repente um terremoto vem sobre aquele lugar, não é? E as cadeias caem das suas mãos. Oh, glória! Deus, ele faz isso, querido. Quando a gente louva, crendo na sua promessa. Deus fez uma promessa para Israel. Deus tem promessa para mim e para você. Essa promessa está nas Escrituras Sagradas. Nos apropriemos dela para viver pela fé. O que nós aprendemos aqui é que a segunda atitude é a atitude de louvor. A primeira é manter a visão fixa no Senhor, né? A segunda é manter a atitude de louvor pelo que Deus fará, embora ainda não está acontecendo. É isso que Deus quer. As adversidades muitas vezes nos fazem perder a esperança e o encanto pela vida. Muita gente vivendo em estado de depressão porque perderam coisas, posições, e aí está aí desanimado, desencantado. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a sua fé. Porque se você perder a sua fé, aí sim você perdeu tudo. Porque se você perdeu todas as coisas, mas se você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada, né? Porque a fé é certeza das coisas que não existem e convicção daquilo que se espera. O desencanto pela vida pode acontecer por dois motivos. Primeiro, por causa da ilusão que temos de que pessoas, coisas e causas devem ser agente do nosso entusiasmo com Deus. Ei, a palavra entusiasmo significa Deus dentro. Eu sou entusiasmado com Deus não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é para mim.
Essa deve ser a minha visão. É aí onde a gente diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nós, irmãos, somos tendenciosos a nos apegar àquilo que Deus nos dá, as coisas, em vez de nos apegarmos a Deus. E nós precisamos mudar essa realidade e pedir a Deus, Senhor, em nome de Jesus, não me deixe confiar nas coisas, me ajude a confiar em Ti. Temos que orar. Deus, me ajude a desapegar. O que é que você tem se apegado? Que tem impedido você de ter contentamento em Deus, porque as coisas e pessoas passam na nossa vida. As coisas são corroídas pela traça e pela ferrugem nesse mundo. As pessoas são fadadas à morte e até mesmo a nos deixar e nos abandonar. Nós devemos caminhar com essa convicção, com essa certeza. Agora, só existe um que nunca vai nos desamparar e nos deixar. Esse é Deus. Nós podemos deixá-lo, mas Deus não nos deixa. A Bíblia diz, eu estou contigo em toda e qualquer situação. Essa deve ser a nossa convicção e nós não podemos perder isso, porque se perdermos, perdemos tudo. Então o desencanto pela vida vem quando a gente cria essa ilusão de que pessoas e coisas são motivo do nosso entusiasmo com Deus. Enquanto Deus nos dá, então nós continuamos com Ele. Quando Deus nos tirar alguma coisa, a gente então deixa Deus, né? Então, Júlio ontem, dirigindo o culto, ele diz assim, ele citou uma frase muito conhecida, né? Que tem pessoas que quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção, né? Tem muita gente assim. Ah, queridos, ter o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Porque se você tiver o Deus da bênção, as bênçãos de Deus vão te seguir. É natural, ok? Então procure antes de tudo ter o Deus da bênção e não apenas a bênção de Deus. Por quê? Porque o Deus da bênção é melhor do que as suas próprias bênçãos. Saiba disso, ok? A segunda razão é quando olhamos apenas para nós mesmos. Quando nós olhamos para os obstáculos, aí nós perdemos o encanto pela vida. Primeiro assim, olha para nós e não vou conseguir. Você já está trazendo uma palavra negativa que limita a sua mentalidade, né? Como um elefante que ele é criado desde pequeno, amarrado numa cordinha, né? Num toco. E a sua mente se torna condicionada àquilo. Ele vai crescendo, crescendo e ele continua limitado. Aquele toco pequeno segura ele. Porque ele não consegue conceber o tamanho da sua força, porque a sua mente está limitada desde criança àquilo que ele era, amarrado num toco, né? Então assim somos nós. Quando nós olhamos para nós mesmos diante dos problemas e dizemos não vamos conseguir, o problema maior, a gente se torna limitado e a gente perde o encanto pela vida. Nós não temos que olhar para nós mesmos, nós temos que olhar para Deus. E Deus muitas vezes nos dá uma palavra de ânimo, de ser forte e corajoso, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, né? Em outras palavras, vai em frente, você consegue, eu te dou poder para isso. É o Senhor que está nos dizendo. Então nós temos que ouvir a voz do Senhor. Que voz você tem ouvido no momento da adversidade? Preste atenção, tenha cuidado com quem você se comunica, porque existem pessoas que são usadas pelo inimigo para levar a gente a desanimar e a perder a esperança na adversidade, né? Lembra de Jairo? Olha, Jairo, não perturbe mais o mestre não, tua filha já morreu. Aí o Senhor olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. Jairo deixa de ouvir as pessoas e crê em Jesus e leva Jesus até a sua casa e o Senhor ressuscita ali a filha de Jairo, né? O Senhor é aquele que ressuscita os nossos sonhos. Ainda que alguém tenta realmente sepultá-lo, nós sabemos que mesmo sepultado o Senhor ressuscita sonhos. Creia nele, ok? Então, não perca a visão correta de Deus, porque a visão correta de Deus vai promover em nós uma visão transcendental que leva a gente a ter uma atitude de fé, crendo no poder criador, restaurador do Senhor, porque Ele é. A visão correta de Deus deve nos levar a estar olhando para Ele, ouvindo a sua palavra e fazendo o que Ele nos ordena.
nos leva a cantar, a celebrar com louvor, como se nós já tivéssemos, mesmo que ainda não chegou. Ok? Cante alegremente. Ó estéreo. Leva a gente a agir em função daquilo que Deus prometeu. Ele diz: alarga a tua tenda, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, e não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Olha aqui, prepara antes de acontecer. Está dizendo, faça alguma coisa, trabalhe em cima da promessa que você recebeu. Esse texto Deus nos deu esse ano, mostrando que esse é o ano do crescimento. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa primeiro, crescimento de vidas salvas, né? Segundo, crescimento material, ok? Terceiro, crescimento espiritual, está lá no finalzinho, não é? Então, esses são os 3 tipos de crescimento que a gente pensou aqui. Porém, o que tem acontecido nesse ano é o inverso. Aquilo que estava lá no final está vindo para o início, porque esse tempo de pandemia nos limitou o crescimento material. Nós estamos numa construção aí, tivemos que parar, né? Nos limitou o crescimento numérico. Nós temos pregado o evangelho através das lives, mas vidas não têm se decidido para Jesus. Eu tenho colocado isso diante do Senhor. Mas vem o crescimento espiritual. Eu tenho visto pessoas crescerem na intimidade com Deus, no a sós com Deus, porque essa pandemia levou essa pessoa a se refugiar em Deus, a buscar a graça e o poder de Deus para passar esse momento tão difícil, que leva à crise financeira, crise emocional, à enfermidade. Mas essa pessoa tem lido mais a Bíblia, orado mais, investido mais na sua família, né? E tem crescido. Eu tenho visto pessoas crescerem na nossa igreja, embora existam aqueles que não querem crescimento de forma alguma, porque não têm o conhecimento de quem Deus é. Porque quem tem, confia nele, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, não é? Então, Deus está fazendo o inverso. E eu tenho orado e eu tenho crido que aquilo que nós esperamos de crescimento numérico e prosperidade material na conclusão da nossa construção vai acontecer, porque foi uma promessa que Deus nos fez no final do ano. Alarga, esse é o ano do crescimento. E aquilo que muitas vezes Deus fez em anos para crescimento da igreja, Ele pode fazer em um dia, Ele pode fazer num mês, Ele pode fazer em 6 meses. Nós viramos agora a segunda etapa do ano, e eu creio que daqui para frente Deus pode fazer a gente alcançar tudo isso que Ele nos prometeu dentro dessa palavra profética desse ano, ok? Então é preciso crer, é preciso realmente louvar a Deus pelo que Ele fará, mesmo que ainda não esteja acontecendo, como fez aqui o apóstolo Paulo e Silas. É preciso fazer grandes coisas para Deus, como propósito de vida. O que é que você tem feito nessa pandemia? Olha o versículo 4. Não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhe, porque não serás humilhado. Pois te esquecerás da vergonha da sua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Deus estava mudando a história de Israel, mudando a história como de uma mulher estéril, que tinha medo de passar o resto da vida daquela forma, sendo rejeitada, sendo muitas vezes humilhada. Aí o Senhor disse, vai acontecer mais não. Então é isso que a palavra do Senhor diz. E nós precisamos fazer coisas para Deus como propósito da nossa vida nesse tempo de pandemia, né? Os teus projetos, os sonhos que Deus colocou no seu coração, né? Programe. O que é que isso quer dizer? Paulo disse, uma coisa eu faço. Isso fala assim, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo firmado dentro da visão de Deus, né?
Então eu vou caminhar de acordo com a vontade dele, vou continuar com meus planos, aquilo que tiver em minhas mãos, o poder de fazer, eu vou fazendo. Mesmo nesse tempo de pandemia, tem alguma coisa que você pode fazer em função dos projetos e sonhos que Deus colocou no seu coração. E aquilo que você não pode, espere no tempo e na hora de Deus, Ele vai trabalhando, e pode ter certeza que vai acontecer uma virada de jogo na sua vida, se você se mover pela fé. Você vai alcançar. Porque o texto quer nos dizer: não deixe nada pela metade, continue fazendo. Tem gente que começa alguma coisa e nunca termina. Esses não conquistam nada. Projete, ore, creia. Senhor, o que é que eu posso fazer nesse tempo de pandemia? Tem algumas coisas que eu não posso avançar, mas tem outras que eu posso fazer. Primeira coisa, alimente sua fé. Eu creio naquela promessa que Deus me deu. A pandemia está no controle de Deus. Ela está apenas atrasando o meu plano, mas não está atrasado para Deus, porque Deus tem o tempo certo e a hora certa. Está atrasado para mim. Então eu preciso me adequar à realidade da adversidade que nós estamos enfrentando, né, para caminhar de forma coerente, perseverante e sem desanimar. É isso que eu preciso fazer. E é isso que você também precisa fazer. Amém? Então, queridos, uma virada de jogo é possível mesmo que esteja nos acréscimos. Deus pode fazer isso. Saiba que esse é o ano do crescimento. E é engano você pensar que só começará a crescer quando tiver todos os seus problemas resolvidos. Pode ter certeza disso. Não, continue trabalhando. Deus está agindo e Ele age no tempo. Pode ter certeza disso. Ele está agindo no teu tempo, porque o tempo é dele, certo? Então, não perca o encanto pela vida, não perca o entusiasmo por Deus. Louve a Ele. Quando Israel começou a louvar ao Senhor, na sua viuvez, Deus mudou a realidade de Israel. Louva ao Senhor. Continue servindo a Ele. Projete, caminhe, faça o que está ao seu alcance. Não deixe de congregar, não deixe de orar, não deixe de cultuar, não deixe de servir, não deixe de edificar. E com certeza Deus vai honrar a tua vida e vai mudar o jogo, vai mudar a tua história e a história da tua casa. Amém? Deus te abençoe. Espero ter te ajudado com essa palavra de esperança. Nossa esperança é Jesus. Ele está conosco em toda e qualquer situação, seja na bonança, seja na adversidade, na família, doença, desemprego, problemas de ordem financeiras. Deus está presente. Ele é poderoso. Não perca a visão de quem Ele é. Poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Saiba disso. A tua esperança não está morta. Ela morreu, mas ressuscitou. Tua esperança é Jesus. E Jesus pode. Confia nele. Entrega o teu caminho. E o mais Ele fará. Quer ter uma palavra de oração? Senhor, obrigado por esta palavra de vitória. Que teu Espírito Santo possa fazer com que ela alcance abrigo nos corações e mude a história, a disposição e o entusiasmo de pessoas que nos ouvem, e que o Senhor possa gerar fé perseverante, entusiasmo e disposição para louvar ao Senhor, confiando nas tuas promessas, confiando em quem o Senhor é. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Cura os enfermos, Senhor, nesse momento. Estão desenganados pelos médicos que já receberam palavras de morte. Cura aquele que está com câncer. Cura, Senhor, em nome de Jesus, aquele que está com Covid e que os médicos já não têm mais esperança. Deus, abençoa aquele que está desempregado. Abra a porta do trabalho para que eles possam, ó Deus eterno, ter, em nome do Senhor Jesus, a dignidade
de se manter pelo trabalho das suas mãos. Abençoa, Senhor, aquele casamento que está à beira da separação. Não é vontade do Senhor. Traz um coração perdoador. Cura dos sentimentos de culpa pelas falhas cometidas e traz, ó Deus eterno, paz em Ti e harmonia no lar. Liberta aquele que é dominado pelas drogas, pelos vícios. Que o Senhor possa, ó Pai, ter de misericórdia e ajudar. Ó Senhor, toma o nosso país nas Tuas mãos. Dá sabedoria ao presidente da República, na administração e na condução, Senhor, da glória desta nação. Abençoa também os governadores, abençoa os prefeitos. Nesse tempo de pandemia, possa ter a sabedoria, a direção do alto, de como agir para que ela possa, Senhor da glória, estar sendo dirimida. Em nome de Jesus, traz consciência à população para se cuidar. Toma, ó Deus, também os senadores, os deputados federais e estaduais, vereadores, Deus, eles possam promover leis que beneficiem o cidadão, que se alinhem com as leis do Senhor. Em nome de Jesus, faça cair por terra toda a lei levantada por Satanás, que procura destruir, ó Deus, desconstruir os conteúdos cristãos, os ensinamentos cristãos que foram trazidos para esta nação, que professa a sua fé em Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, eu oro e te agradeço. Amém. Quero agradecer a você que esteja conosco, né? Mandar um alô aí para a irmã Lourinha, pré-diaconisa da igreja, nossa irmã Idiba Crisley, a Rosineide Gomes, a irmã Neidinha, a irmã Isabel Campos, bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor, querida. Euda também, Mazukiewski, a esposa do nosso irmão Charlie, Luciene Isidório, esposa do diácono Cláudio, Francineide Souza, bom dia, irmã Francineide, Deus abençoe, a irmã Adriana Carla, e deixa eu ver aqui, Isabel Campos, um abraço, né? Lourdes Costa, nossa irmãzinha, Deus abençoe. A irmã Luciana Bezerra também está nos ouvindo, Deus abençoe, Luciana. A irmã Patrícia Miranda, deixa eu ver aqui, mais alguém? Creio que não, chegamos já. E também a nossa irmã Andréia Alves Leite, né? Deus abençoe, irmã Andréia, está lá no norte, acho que é no norte do país, né? Com seu esposo que é militar do Exército, Deus abençoe. Reverendo Ricardo David, meu amigo, né? Que está aí no Ceará, que Deus te abençoe, querido, prazer, obrigado aí pela sua companhia nessa live também. E suas lives também têm sido uma bênção, né? Tem manhãs que eu estou ali com você assistindo e orando também. Deus abençoe. E a todos vocês que curtiram, que Deus abençoe. Compartilhe essa live, abençoe vidas também no nome do Senhor Jesus. Entre no nosso canal lá no YouTube. Essa live vai estar lá também, certo? Igreja Batista Missionária de Salgueiro. Curta, dê o seu like, se inscreva. Convide pessoas para se inscrever também. A gente está há muito tempo querendo chegar a 1000 pessoas e não estamos conseguindo. Se você não se esforçar e nos ajudar, a gente vai chegar lá, tá bom? Estamos fazendo o sorteio de um Fusca para colocar a cobertura da nossa igreja, do nosso prédio. Se você puder nos ajudar, entre em contato conosco aí, entre no nosso Messenger, ou manda uma mensagem aí, custa R$10 no bilhete da rifa. Se você quiser vender também, será uma ajuda imensa para nós. Estamos precisando de R$15 mil para completar essa cobertura. Precisa de R$40 mil, né? É grande, mas nós estamos precisando de 15 mil. Se você puder nos ajudar no sorteio desse Fusca, a gente vai alcançar. Deus te abençoe, no nome de Jesus, e obrigado pela sua companhia.